Olá, olá! Sejam muito bem-vindos ao canal Jornada Medicina Chinesa. E o assunto que eu quero discutir com vocês hoje, ele pode ser de interesse de você que já é um profissional da saúde, que já atua como acupunturista, como fitoterapeuta, ou pode ser interessante para você que é um paciente que gosta da medicina chinesa, que já se tratou com acupuntura, admira essa cultura e gostaria de saber um pouco mais sobre isso. Ou então você que nunca se tratou com acupuntura, mas está procurando saber o que é, para você ter certeza se é disso que você está precisando. Então, o que é acupuntura e mocha bustão? Vamos entender? Olá, meu nome é Karine Caligares e você está entrando no meu canal aqui agora. Se inscreva no canal para receber as notificações. Eu posto sempre vídeos com conteúdos interessantes sobre medicina chinesa, que vai ser muito útil para você, estudante, terapeuta de acupuntura ou curioso da medicina chinesa. Este vídeo aqui, por exemplo, eu tenho certeza que é bom para todos vocês, pois tem gente que estuda acupuntura, mas nunca parou para realmente pensar de forma simples. Tanto a acupuntura quanto a mocha bustão fazem parte de um grande sistema terapêutico muito maior, que é a medicina chinesa, tá? Então, a acupuntura é medicina chinesa, faz parte da medicina chinesa. Bom, a medicina chinesa, ela é composta pela acupuntura, mocha bustão, fitoterapia, Qigong e Tuina, né? São os grandes 5 ramos aí que compõem todo esse sistema terapêutico chinês. Bom, mas esse vídeo especificamente a gente vai falar sobre a acupuntura e mocha bustão. Primeiro lugar, você está aqui agora, você acabou de ser apresentado a mim, ou eu acabei de me apresentar para você, e não sei se você sabe ou não, mas eu morei na China há muitos anos, então eu sempre passo no meu conteúdo trazendo o nome dos termos em mandarim, porque isso é o que faz mais sentido para mim e é isso que eu quero passar para você. Então, antes de mais nada, rapidinho, saber que a acupuntura e mocha bustão em mandarim se diz Zhenjiu. Zhenjiu. Zhen é acupuntura e Jiu é mocha bustão. Bom, agora sim, né? A gente vai falar então exatamente o que é a acupuntura. É um sistema terapêutico que utiliza agulha. Essa agulha, ela é muito pequena, ela é muito fina, muito pequena. Ela é muito fina e ela, ao ser inserida no corpo do paciente, ela provoca uma dor, uma dorzinha, assim, como se fosse uma picada, uma picadinha de abelha, uma picadinha de pernilongo, tá? Não é uma dor muito aguda, tanto que eu consigo inserir a agulha em mim mesma, tá? Só para você entender o grau de dor. Aí, ó, já tive o ti aqui, tá? Já senti que a agulha chegou no local correto. Então, quer dizer, essa inserção, ela é perfeita, já tá ok desse jeito. Então, veja, eu coloquei a agulha, tirei a agulha e não saiu sangue. Às vezes sai um pouquinho de sangue, mas nada muito exagerado, tá? Então, essa é a principal característica. Você usa estas agulhas que são inseridas em pontos específicos do seu corpo, pontos que foram desenvolvidos ao longo de milhares de anos, que foram criados, que foram descobertos, que foram pesquisados e foram comprovados na maneira chinesa ao longo de milhares de anos, sendo que hoje em dia o nosso corpo possui cerca de 365 acupontos e estes pontos são utilizados, são estimulados com a acupuntura e, segundo a medicina chinesa, então estes pontos são os locais no nosso corpo onde a energia se concentra. Então, quando a gente estimula este acuponto com estas microagulhas, a gente faz alguma coisa com essa energia, ou a gente faz com que ela mova-se, a gente faz com que ela seja sedada, ou seja, que ela saia do corpo quando ela está em excesso. Isso tudo através da acupuntura e dos princípios da medicina chinesa.
né? Uma teoria muito profunda. O fato é que sim, você consegue realizar isso através dessas pequenas agulhas nestes locais específicos do corpo que são chamados de acuponto. O princípio básico que rege a acupuntura na medicina chinesa é assim, ó, xi zhe pu zhi, shi zhe xie zhi, tá? Então, quer dizer assim, que quando o seu corpo está deficiente, a gente tem que tonificar. E quando o corpo está com excesso, a gente tem que sedar. E pela acupuntura, a gente consegue fazer isso utilizando estas agulhas. Este é o princípio básico mais importante que vai dizer para mim, terapeuta, o que eu preciso fazer com aquele paciente e utilizando as minhas agulhas nele. Claro que essa teoria é muito profunda, eu tenho que entender o que é Qi, né? O que é deficiência, o que é excesso, existem várias formas, existem muitos conteúdos profundos aí para ser estudado, mas se a gente for resumir de uma forma simples, qual é a principal função da acupuntura ou o princípio básico da acupuntura, então é exatamente esse, tá? E essa é uma frase do clássico de medicina interna do Imperador Amarelo, que é a Bíblia da acupuntura. Ok? Lembrando que estes acupontos, estes 360 e tantos acupontos espalhados no nosso corpo, eles não estão assim aleatoriamente localizados, não. Eles pertencem a meridianos. Existem muitos meridianos, vários meridianos, mas existem 12 meridianos regulares, né? Eles são chamados assim porque são os principais. Então, estes 300 e tantos acupontos estão em cima destes 12 meridianos. Por isso que é tão importante fazer o diagnóstico, porque eu vou descobrir, através do meu diagnóstico, exatamente qual acuponto utilizar de qual meridiano para conseguir atingir o meu objetivo com esse tratamento, que vai ser ou sedar, ou tonificar, ou esquentar, ou esfriar e assim por diante. Então, dói sim, dói muito pouco e os resultados são fantásticos, desde que o seu terapeuta consiga diagnosticar corretamente aquele problema, ok? Bom, dito tudo isso, eu quero explicar para vocês o que é então exatamente a mocha bustão. No início do vídeo eu falei que em chinês a acupuntura se diz zhenjiu, né, onde zhen significa agulha e jiu significa mocha, tá? Então, acontece o seguinte, na China, a acupuntura e a mocha bustão, eles são duas desse ramo de 5 terapias da medicina chinesa que andam muito juntos, tá? Então, aqui no Brasil, nós falamos acupuntura. Raramente a gente fala acupuntura e mocha bustão, mesmo porque fica muito grande a palavra, né? Já que o chinês ele é monossílabo, então a gente fala zhenjiu. Ok, eu tô falando acupuntura e mocha bustão, tô falando isso tudo. Então lá eles sempre falam assim, olha, eu fui fazer zhenjiu, eu fui no México fazer zhenjiu, eu recebi zhenjiu. Ou seja, eles falam junto essas duas palavras. E elas realmente andam juntas. Então, acontece o seguinte, o que é a mocha bustão? Jiu, pelo caractere, a gente já vê, né? Eu vou explicar aqui pra vocês. Ele é composto de duas partes, né? A parte de cima e a parte de baixo. A parte de cima é um caractere que se escreve Jiu, que também, né, tem este som Jiu, né? Mas que o significado dele é tempo prolongado. E a parte de baixo é esse caractere aqui, que se lê Huo e que significa fogo. Então, de uma forma muito simples, a mocha bustão é o uso do tempo do fogo por tempo prolongado. E como é que a gente usa esse fogo? A gente usa o fogo através da artemísia, que é colocada, por exemplo, dentro deste bastão aqui, que é conhecido como bastão de mocha bustão, tá? Então, é um bastão, parece um charuto, não é um charuto. A gente põe fogo aqui neste bastão e aí a gente realiza uma terapia que a gente vai aquecer o acuponto assim dessa forma, porque essa pontinha aqui vai ficar acesa e vai emanar alguns efeitos terapêuticos da própria erva e do calor da mocha bustão. Eu vou aquecer o quê? Os acupontos, essas partes específicas do nosso corpo, para promover algumas ações específicas com este calor, que seria, por exemplo, mover o qi, aquecer, desbloquear a energia dos meridianos, tá? Então, sempre que eu faço acupuntura, eu faço também a mocha bustão. Posso ou não fazer, como eu falei, na China eles fazem muito. Acontece que o principal, como a acupuntura tem, né, um princípio que rege a sua utilização, a mocha bustão tem outros 2 princípios básicos que regem a utilização da mocha bustão, que é o seguinte: Fu
zheng qu xie. E o que significa isso? Fu zheng significa tonificar a nossa essência vital, a nossa essência correta, a nossa essência pura, inata, assim, essa essência, tonificar a minha saúde. Se é bom, saúde é uma coisa boa, então eu tonifico a minha saúde, eu me deixo mais forte, eu tonifico o meu sistema imune, ok? Então, Fu Zheng. E Qu Xie é expulsar o Qi perverso. Então, eu tonifico a saúde, eu tonifico o meu Qi correto, que é a minha vitalidade, e expulso o Qi perverso. O Qi perverso é tudo aquilo que provoca doença. O frio, o calor, a umidade, o vento, né? Segundo a medicina chinesa. A alimentação estagnada, né? Então a pessoa se alimenta mal, fica com estagnação do Qi, certo? Então essa estagnação aí também pode ser uma energia perversa, né? Originada internamente. Então tem os Qis perversos de origem externa e tem esses Qi perversos que surgem internamente, porque ou eu comi mal, ou eu dormi mal, ou eu não descansei direito e tudo mais. Então este é o primeiro princípio da Moksha Bustão, Fu Zheng Qu Xie. E o segundo princípio, ele também é muito simples. Zhi Bing Pao Qian. Ele é o seguinte. Zhi Bing Pao Qian. Zhi Bing Pao Qian. Tá? Então, Zhi Bing quer dizer que a Moksha Bustão, ela pode ser usada para tratar as doenças. Zhi Bing. Zhi é tratar. Bing é doença. Pao Qian. Pao significa preservar. E Qian significa saúde. Então, a Moksha Bustão no Oriente, de uma forma geral, é muito utilizada para a preservação da saúde. Sim, então existem acupontos. Existem pontos do nosso corpo que, se a gente utilizar a Moksha Bustão, a gente consegue melhorar o nosso sistema imune, preservar a nossa saúde, ter vida longa. E um desses pontos, todo mundo aí que está me assistindo, que já é da medicina chinesa, que já trata, é aluno também, já sabe que o principal acuponto é o acuponto E36. Esse é o top das galáxias. Inclusive, se você quiser se prevenir aí contra esses vírus doidos que aparecem aí, que provocam essa catástrofe toda aí que nós estamos vivendo, ok? Então o vídeo de hoje fica por aqui. Deixe o seu comentário, deixe a sua curtida se você curtiu, se você não curtiu, deixe a sua descurtida, comente e estamos aí. Vejo você no próximo vídeo. Tchau! 再见!